Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 13. Livro do Gênesis, capítulo de número 13. Livro da origem, livro dos começos, não é? Gênesis, capítulo de número 13. Tome comigo nessa manhã a palavra do Senhor, nosso Deus. O epígrafe: Abrão e Ló decidem separar-se. Tome comigo a palavra. Gênesis capítulo de número 13, versículo 1 em diante, declara-nos a palavra. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro, e também ele partiu do Neguebe, rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia a Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade
de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Abrão tem caminhado com o Senhor desde o capítulo 12 do seu chamamento. Abrão começou a explorar a terra. Ele ouviu a voz de Deus e foi para o projeto de Deus. E foi em rumo do lugar para o qual o Senhor o havia chamado. Ele creu nas promessas que o Senhor lhe fez. E o seu desejo de conhecer o verdadeiro Deus vai se tornando uma realidade à medida em que ele começa a andar nos caminhos do Senhor. Mas andando com Deus, principiando na caminhada, ele ainda não é um caminhante experiente. Ele ainda não é alguém que tem uma expressão adaptada, por assim dizer. Ele não tem ainda musculatura espiritual. Ele é alguém que está começando a dar os primeiros passos, como uma criança que começa a caminhar e na sua caminhada ela ainda tropeça. E na sua forma de caminhar ainda cai. Na sua forma de caminhar ainda não é perfeita a sua maneira como caminha, passo após passo. E Abrão, ao iniciar sua caminhada, ele não começa como um gigante, ele começa como uma criança. Ele começa como um bebê espiritual. Como todo aquele que inicia uma caminhada com Deus também vai começar depois dele. À medida que Abrão caminha, Deus vai tendo cuidado com Abrão, vai tendo paciência com Abrão, vai se revelando a Abrão, porquanto ainda que o Senhor conheça a Abrão, Abrão não conhece ainda a Deus. Isso vai acontecer na sua caminhada dia após dia. A primeira coisa que Abrão vai explorar é a terra prometida. É o lugar para onde o Senhor lhe indicou. E indo para a terra e o território de Canaã, ele percorre a terra, ele explora a terra, mas ele não consegue se afastar muito da rota dos mercadores. Ele não consegue sair muito nem para a esquerda nem para a direita desta rota. Abrão, ao ir, ele não dá ouvidos plenamente àquilo que Deus o havia solicitado quando disse: sai do meio da tua parentela. Ele não tinha filhos, Sarai, sua esposa, era estéril. E ele vai levando agora aquele que para ele, por certo, era o filho querido, era o filho por adoção, era o filho por afinidade. Ele vai levando Ló, seu sobrinho, filho de Arã, seu irmão que havia falecido. E levando Ló consigo, Abrão parecia levar uma espécie de garantia, parecia levar uma espécie de seguro, porque morrendo Abrão e Sarai, Ló poderia ficar com tudo que era seu. Abrão vai levando uma espécie de seguro e esquece e deixa de atentar a um outro aspecto da chamada e promessa que Deus lhe havia feito, quando disse: eu vou multiplicar a tua semente, eu farei com que de ti saiam nações, reis procedam de ti. Deus havia lhe feito uma promessa. Olha, conta as estrelas dos céus, conta os grãos de areia, assim será a tua descendência. Que promessa que tinha Abrão. Mas ainda que Abrão tivesse tal promessa, ainda que o Deus eterno tivesse lhe feito tal chamamento, ainda que a voz de Deus fosse audível ao seu coração, ainda que ele tivesse decidido andar com Deus, Abrão ainda não era perfeito na sua fé. Abrão não era perfeito ainda nas suas decisões.
e em suas decisões ele ainda não levava plenamente em conta tudo quanto Deus havia lhe dito. De modo que parece-me ele vai também tomando suas próprias providências e servindo-se da sua cultura, por certo, e da sua forma de ver, das suas vivências, daquilo que aprendeu na casa de seu pai, na sua pátria. Ele vai levando consigo essa maneira de viver e chegando na terra e explorando a terra, vendo que a terra era banhada no Vale do Jordão por aquele rio perene, mas um rio que, ainda que perene, desemboca lá no Mar Vermelho. Vai dar lá no Lago Salgado, aonde é tão denso que não é possível que alguém possa simplesmente afundar naquele lago, um lago de sal. Ele vai perceber que, diferente da sua terra, aquela terra tem uma certa aridez. O lugar para onde ele vai não é plenamente verde, senão as campinas da região do Jordão reverdecem, mas ao sul, quanto mais ao sul, maior aridez, quanto mais ao sul, mais próximo do Negueb, e ali no Negueb existe um grande deserto, é um lugar onde há muito pedregulho, não é um simples deserto de areia, não, é um deserto de terra crestada, de terra muito dura, mas por ali passa também a rota dos mercadores. E no momento da primeira dificuldade, quando a terra conhece a seca, quando vem um período de estiagem, Abrão ele entra em desespero, e no seu desespero, vendo a terra seca, tendo ele a necessidade de água, tendo rebanhos para dar de beber, Abrão ele não busca em Deus uma direção, ele não busca em Deus uma decisão acertada, porquanto ainda não tem ele essa maneira de viver, uma maneira na qual ele apresenta a Deus os problemas do caminho, os problemas do território da promessa, e ao colocar tais preocupações diante de Deus, recebe de Deus direção, recebe de Deus orientação, mas ainda recebe de Deus providência, provisão para a sua vida, para a sua situação. Mas habituado a viver no estilo de Babilônia, ele planeja. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas o final deles são caminhos de morte. A palavra declara em Provérbios também que o coração do homem traça o caminho, mas é o Senhor quem dá direção aos seus passos. De modo que Abrão, sabendo que a terra agora vivia um período de grande estiagem, ele mira o sul, além do deserto do Negueb. Havia o Egito, havia o perene rio Nilo, vindo desde a Etiópia, desaguando ali no Mediterrâneo, e o seu delta, a sua foz imensa que era um lugar que era banhado continuamente por águas e, portanto, com a irrigação natural, e nas suas monções transbordava, fertilizando as suas margens, de modo que os egípcios podiam semear e colher. E sabendo Abrão da prosperidade do Egito por conta do Nilo, ele diz: vou para o Egito, lá terei água, lá terei abundância, lá não irei passar dificuldades, lá irei prosperar, lá eu vou crescer. E aí Abrão, ao vislumbrar e planejar dessa forma, mas deixando Deus, aquele Deus que o havia chamado, aquele Deus que o havia feito uma promessa, aquele Deus que o havia convocado desde dos caldeus para peregrinar na terra que Deus o mostraria. Não era na terra que Abrão vislumbraria, não era nos caminhos que Abrão, segundo o seu próprio entendimento e coração, estabeleceria, mas o próprio Deus. Ele não sabia e ele desconhecia que Deus é o Deus que não só chama, mas é o Deus que se responsabiliza pelo chamado que faz, que Deus não apenas dá direção no caminho, mas Ele mesmo é aquele que se faz presente no caminho a cada passo. É o Deus que estabeleceu sua presença
todos os dias, em todas as situações. Ele é o Deus que cuida das aves, cuida dos passarinhos, cuida do lírio do campo e cuida de todo aquele e toda aquela que anda e caminha com ele. Mas Abrão não sabia estas coisas, e creio e faço uma conjectura, assim ele deixa Deus de fora e nas suas decisões ele desce para o Egito. E descendo para o Egito, um primeiro problema já o esperava. Ele precisava enganar Faraó. Mais que isso, ele precisava enganar os oficiais de Faraó. Ele precisava enganar os espias de Faraó, porque ele sabia que aquela terra para onde ele iria, ainda que lhe fossem feitas promessas à vista, haviam problemas e cuidados que ele precisaria tomar. Sua primeira preocupação ia na direção do seu próprio casamento. A sua primeira preocupação ia na direção da sua própria esposa, porque Sarai era uma mulher muito bela, ainda que avançada em dias, mas ela conservava o frescor da beleza. Era possível, e eu faço uma conjectura com você te dizendo, Sarai era uma das mulheres mais belas do Oriente, e vendo Abrão que sua esposa era muito bela, e sabendo ele que seria vista pelos egípcios, ele conjectura no seu coração dizendo, por certo quererão me tomar Sarai, minha esposa, e irão matar-me por causa dela. Então ele pede a Sarai que juntamente com ele entre em uma tramóia, em um engano, e os dois assim iriam viver uma mentira, mas uma mentira que, graças a essa mentira, na maneira de Abrão pensar, no jeito babilônico de pensar, ele dizia, por causa dessa mentira eu vou prosperar, por causa dessa mentira tudo vai dar certo. Então ele chega para Sarai e diz, não diga que és minha esposa, mas que és minha irmã. Verdade, Sarai era meia irmã de Abrão, era filha do mesmo pai, não da mesma mãe, de modo que Sarai, obediente que era ao seu esposo, amando e querendo preservar-lhe a vida, ela escuta como babilônica que era também, tendo nela em si a cultura de Babilônia. A mesma Sarai participa com Abrão do engano. Mas o curioso é que, sabe, com o engano ninguém constrói nada sólido. O engano é areia movediça, não se edifica em cima da mentira. É como querer colocar um alicerce, sabe, na areia, à margem da praia, sem nenhum fundamento, sem nenhuma rocha firme embaixo, no primeiro ataque das águas, quando as vagas vêm e dão sobre a praia, essa construção vai ruir. Mas Abrão, na sua maneira babilônica de pensar, ele achava tudo vai dar certo. Ele tinha uma expectativa que tudo iria bem lá no Egito. Abrão se esquece que o Egito está fora do território da visão de Deus. Fora do território da visão de Deus para o seu bem, para a sua prosperidade. Deus não havia lhe chamado para peregrinar no Egito, mas Deus o havia chamado para peregrinar em Canaã, no território do seu cuidado, no território da sua promessa. Mas Abrão vai dar o primeiro grande passo em falso. Talvez, penso eu, um tanto decepcionado com o que a vista lhe trazia no território de Canaã. Talvez um tanto decepcionado com o tipo da terra, com o clima da terra. Talvez um tanto decepcionado com as potencialidades da terra a qual Deus o havia direcionado. Talvez por não encontrar ali um caudaloso e afluente Eufrates. Quem sabe não, tendo ele a expectativa que haveria ali, quem sabe um rio Tigre como havia em sua terra. Afinal de contas, Abrão era de um território conhecido por ser um território entre rios. Por certo, habituado com a prosperidade advinda de dois rios poderosos, perenes, que fluíam desde os dias do Éden e fluem ainda hoje em nossos dias. Talvez decepcionado, ele disse, eu vou para o Egito, porque é lá, graças ao grande Nilo, assim como na minha terra, graças ao grande Eufrates e ao grande rio Tigre, existe prosperidade. No Nilo tem prosperidade. E na sua visão, ele desce e sai do território
da promessa. E descendo ao Egito e servindo-se do engano, ele vai descobrir uma coisa: com engano não se constrói. E logo, logo, Faraó vai saber e será sabedor da beleza de Sarai, e vai mandar tomá-la, e vai mandar buscá-la. E por amor de Sarai, ele vai presentear Abrão com servos e servas, ele vai presentear Abrão com bens materiais. No entanto, ele está tirando de Abrão o seu amor, ele está tirando de Abrão a sua família, ele está tirando de Abrão o seu casamento, ele está tirando de Abrão a razão pela qual seria bom prosperar, a razão pela qual era bom ter uma tenda, a razão pela qual era bom ter um lugar para aquentar-se. A palavra diz que o trabalho de dois, declara Eclesiastes, tem melhor paga, tem melhor resultado. Declara Eclesiastes que se um se levantar contra os dois resistirão melhor àquele que vier contra si. E ainda afirma provérbio Eclesiastes ali no capítulo 4, algo que Abrão desconhecia, porque ainda não conhecia bem o Deus que o havia chamado, que o cordão de 3 dobras não rompe facilmente. Abrão esquecia que ele foi chamado para andar com Sarai, mas ele não foi chamado para andar sem Deus. Abrão esquecia que aquela caminhada era um cordão não de 2 dobras, ele e Sarai, que poderia ser facilmente rompido, mas que a caminhada era uma caminhada com ele e Sarai, a presença do Senhor e a ação do Senhor. O Senhor seria a terceira dobra do cordão, e este cordão que tem a presença do Senhor, que tem o cuidado do Senhor, que tem a estrutura que vem do Senhor, o equilíbrio que vem do Senhor, a força que vem do Senhor, esse cordão não romperia. Ele na verdade não precisava sair do território da promessa, ele na verdade não precisava sair debaixo da sombra do Onipotente, do recôndito do Altíssimo, mas na sua visão ainda de iniciante, principiante na caminhada, ele vai ao Egito, e agora sem esposa, e agora solitário. Mas Deus, Ele é fiel. A palavra declara que ainda que sejamos infiéis, ainda que sejamos falhos, Ele permanece fiel. Ele não muda quem Ele é, Ele não muda o seu amor, Ele não muda, sabe, Ele não leva em conta também a nossa ignorância. Não, Deus estava disposto a cuidar de Abrão, ainda que Abrão tropeçasse, ainda que Abrão falhasse, mas o Senhor, Ele é aquele que estava disposto a socorrer Abrão na sua fraqueza, Ele é aquele que estava disposto a fazer Abrão viver na verdade espiritual que nos declara Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Abrão ia descobrir aquilo que o apóstolo Paulo iria escrever, inspirado pelo Espírito Santo, muito tempo depois: que nada nos separa do amor de Deus, que a espada não separa, que a fome não separa, que a nudez não separa, olha, que a escassez de alimentos não separa, que a altura, profundidade, principado, tempestade, presente, porvir, nada, nenhuma outra criatura, nem Faraó, sabe, poderá nos separar do amor de Deus, do cuidado de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus não iria abandonar Abrão, e no seu cuidado Deus vai intervir, e no seu cuidado Deus vai agir, e agindo o Senhor, Ele toma providências contra Faraó, e Faraó cai muito doente. Faraó agora não tem força, sabe, nem para se levantar. Entende, Faraó, isso está me acontecendo por causa da mulher de Abrão, e chama Abrão à sua presença e vai repreendê-lo, porque vai dizer: porque não me disseste que ela é a tua mulher? Ora, bem verdade é que nada adiantava se Abrão dissesse para Faraó que Sarai era sua esposa, porque Faraó não iria respeitar isso. Faraó tiraria facilmente realmente a vida de Abrão, sabe? Faraó está aqui usando de vãs palavras para tratar com Abrão, e aí despede Sarai, devolve
a Sarai ao seu marido, e agora manda que Abrão saia da terra, sabe? Manda que Abrão seja escoltado para fora do Egito. E assim Deus, no seu cuidado, na sua grande misericórdia, dá um grande livramento a Abrão, mas tornando Abrão para a terra, vindo Abrão de volta para o lugar, a palavra vai dizer que ele com Ló, ele volta à terra, que ele com Ló, ele volta ao altar de Betel, ele volta ao altar que ele mesmo edificara. Coisa maravilhosa é quando nós, sabe, saindo do caminho, porque a ninguém é isenta essa possibilidade, a possibilidade de deixar o caminho, a possibilidade de nos afastarmos do caminho. No primeiro descuido podemos realmente tropeçar na caminhada, em um caminho que é estreito, em um caminho que é desconhecido, em um caminho onde nossas forças não são suficientes para a caminhada. Não é muito difícil tropeçar, mas ainda não é muito difícil cansar, e também não é muito difícil olhar para trás. Abrão havia saído do caminho, mas agora ele volta ao caminho. Coisa maravilhosa é quando decidimos voltar ao caminho, quando caímos em si, como um dia caiu em si o filho pródigo e disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai, eles têm mais do que suficiente para as suas vidas, como eles vivem tão melhor do que eu, e eu sendo filho do meu pai, aqui pereço de fome. Aquele moço reconhece que deixou o caminho, aquele moço reconhece que havia errado, aquele moço reconhece que na sua inexperiência de vida ele tinha feito péssimas escolhas, mas ele diz: nem tudo está perdido. Que coisa boa, nem tudo está perdido, ainda estou vivo, ainda existe uma esperança. Deus ainda tem sonhos a meu respeito. O Pai ainda pode receber-me, nem que seja como um trabalhador. E ele diz: eu vou me levantar e eu vou até a casa do meu pai, e eu terei uma conversa muito franca com meu pai. Eu não vou negar o meu erro, ao contrário, eu vou assumir o meu erro, porque é muito fácil, querido, culpar os outros pelos nossos erros. É muito fácil culpar os outros pelas dificuldades das nossas vidas, porque deixamos o caminho, porque saímos do caminho. É muito fácil apontar o dedo para as circunstâncias ou para as pessoas. Difícil é reconhecermos o nosso próprio erro. Difícil é assumirmos, é nos colocarmos diante de nós mesmos e assumirmos: eu errei. E aquele moço está fazendo isso, sabe? Valeu a pena ter caído, tão somente para ter tal atitude, tal maturidade espiritual, tal caráter ser formado em alguém. Ele diz: eu pequei, eu vou dizer para o meu pai a verdade: pai, eu pequei contra os céus, perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu não mereço o teu cuidado, sabe, pai, eu errei, eu pequei contra ti, mas me recebe, me dá uma oportunidade, oh glória, me dá uma oportunidade, me dá outra oportunidade, me recebe, nem que seja como um trabalhador na tua fazenda. Abraão está de volta ao altar, e ao voltar ao altar que ele mesmo tinha edificado, ele restaura o altar, sabe? Ele retoma o relacionamento, ele retoma a caminhada, ele agora conhece mais a Deus. Sabe, aquilo que para ele seria um mal, Deus está transformando em bênção. Aquela experiência que foi tão angustiante para ele, daquela experiência angustiante, ele está extraindo maior experiência, ele está extraindo o melhor relacionamento com Deus. É verdade, é no aperto que a gente ora mais, é no aperto que a lágrima desce mais quente na oração. É verdade, é no aperto que a gente diz: eu vou à casa do Senhor, eu vou à presença do Senhor, eu vou me agarrar com o Senhor. É lá no aperto, é na agonia que Jacó diz: eu vou fazer uma vigília de oração, eu vou ficar só, mas só na presença do Senhor, e ali eu vou buscar o Deus Todo-Poderoso. Os inimigos estão vindo contra mim armados e sedentos, mas eu vou buscar a face do Senhor. Eu vou passar uma madrugada na sua presença, eu vou bater na sua porta, eu vou clamar ao Todo-Poderoso, eu vou buscar em Deus socorro. É aí que você tem encontros com Deus. Deus está transformando o mal em bênção na vida de Abraão. Mas aquela prosperidade que ele tanto ansiava, que ele tanto queria, e que ele obteve, agora se tornou um problema. O seguro que ele garantiu também se tornou um problema, porque a terra não comporta ele, a terra não comporta Ló. E é preciso se separar. E aqui Abraão, já mudado
e sendo modelado pelas experiências de caminhar com Deus, ele diz a Ló: não vamos brigar um com o outro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A terra está diante de você. E ele se separa de Ló. E quando Abrão agora está do jeito que Deus o convidou para caminhar, ele, Sarai e a dependência do Senhor. O Senhor como a terceira dobra do cordão. Quando ele agora se coloca na dependência de Deus, dizendo: aonde o Senhor me mandar eu irei. Aonde, se para a esquerda eu vou, se para a direita eu vou, se para o sul eu vou. Ele começa a entender uma coisa: não está no sul a bênção, não está no norte, não está a leste nem a oeste. O lugar da bênção é a vontade de Deus, é o centro e a circunferência da vontade de Deus na minha vida. E aí que Deus se apresenta para ele. Ele renova as promessas. Então, depois que Ló foi embora, sabe, depois que toda aquela experiência cessou, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês, eu a darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te. Ele estava caído. Levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, no lugar das alianças, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Não é o território, é a presença de Deus. Provérbios 10, 22 diz: é a bênção do Senhor que faz dar certo, e não acrescenta dores. Eu não construo em cima do engano, eu construo em cima da confiança no Senhor, na dependência do Senhor. Mateus capítulo 6, 33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, sabe, todas as outras coisas, todos os cuidados da vida, as demais coisas serão acrescentadas. Deus não é padrasto, Deus é pai, e Ele cuida dos seus filhos. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele trabalha na tua vida. Oh, glória a Deus.